Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero atualizar o projeto Viajando Entre Livros, conversando sobre mais 3 títulos que eu li. Bem-vindas! Eu vim conversar com vocês então sobre mais 3 títulos que eu li para o projeto Viajando Entre Livros. Se você é novo por aqui e não faz a menor ideia do que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo quando eu explico sobre esse projeto, de onde eu tirei a ideia, o que eu pretendo fazer, o que eu pretendo ler. Vou deixar também o link para a planilha que eu fiz com todos os países e os livros desses países. E todos esses livros que estão nessa lista, eles estão disponíveis na Amazon ou em e-book ou fisicamente, né? E se vocês pretendem adquirir qualquer um desses livros, vocês podem adquirir pelo link que eu deixo também aqui embaixo da Amazon. Se vocês fizerem isso, vocês, claro, estarão ajudando o canal a crescer e desde já eu agradeço, tá bom? Eu quero começar falando do livro do Togo, que é Escravos, do Kang Ni Allen. Não sei se eu estou falando o nome dele correto, mas esse livro aqui é muito bom. Eu adorei ler esse livro, são 250 páginas, tá? Um livro fino, que você lê assim super rapidinho, tem uma escrita muito leve. E eu vim aqui ler sobre a África e acabei aprendendo história do Brasil. Não deveria ficar surpresa, né, gente? Porque afinal de contas, a história da África e do Brasil estão muito interligadas justamente por causa dos escravos, né? E esse autor aqui, ele fala sobre a escravidão, fala sobre ditadura, fala sobre relações interraciais e interculturais, e ele coloca tudo isso aqui no livro, de uma maneira muito clara, muito fácil da gente ler. Ele vai falar de personagens históricos, tá? Assim como ele vai falar de personagens não históricos. Então, ele intercala ficção com história, né? E fica muito interessante. E deixa eu lembrar aqui o nome dos personagens, né? Que eu já nem me lembro mais, mas ele fala, olha, do Francisco Félix de Souza, que é um brasileiro, ou foi um brasileiro, que nasceu em Salvador e que foi para essa região do Togo para enriquecer. E acabou fazendo fortuna mesmo com o tráfico de escravos, né? Ele vai falar dos reis africanos Adandozan e do seu irmão Gezo, que foi quem depôs esse Adandozan. Esse livro vai falar de um período da segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX, tanto na África quanto no Brasil, quando ele vai falar da revolta dos malês. Então, os malês eram escravos considerados mais cultos, porque eles sabiam ler, porque eram muçulmanos e liam o Alcorão. Então, eles foram para o Brasil e em um dado momento eles fizeram uma revolta em 1835, isso. Então, esse livro aqui também fala disso, por isso que eu falo para vocês que fala de história do Brasil, né? Vai falar também da proibição de tráfico de escravos pela Inglaterra, que proibiu o tráfico, mas não proibiu a escravidão, né? Vai falar também de uma coisa muito interessante, que é a briga entre tribos africanas e que resultava na escravidão, né, dos derrotados, e que depois de um certo momento esses africanos começaram a vender esses derrotados para os portugueses poderem traficar essas pessoas para as Américas, né, como escravos. Então ele vai falar sobre vários temas interessantes, de uma maneira muito gostosa, como eu já disse. Delicioso ler esse livro. E a gente acaba aprendendo sobre uma coisa que a gente deveria aprender melhor na escola e não aprende, né? Que é a história do Brasil, né? Detalhes bastante específicos, mas muito interessantes, né? Então, para aquelas pessoas que acham que os escravos eram apáticos ou que não aceitavam a situação deles porque não viam como sair dali, a gente muda um pouquinho a ideia depois de ler um livro como esse. Eu gostei do livro, eu tenho só um pequeno senão. Eu acho assim, quando você escreve um livro como esse, o próprio enredo
os próprios personagens e a força deles. Ele tem um personagem aqui bastante forte, né? Que é um dos que participa dessa revolta dos malês. Então, a própria história, os próprios personagens devem levar você à conclusão que o livro quer que você tire, né? Então, assim, ele vai contando a história de uma tal maneira que no final você mesmo vai entender o que o autor quer dizer. E o autor, no entanto, no final, ele faz uma certa apologia. Quer dizer, ele vai fazer uma apologia contra a escravidão. No meu entender, sob o meu ponto de vista, desnecessário. Porque depois de tudo que ele descreveu ali, depois de tudo que ele contou, naturalmente você chega a essa conclusão. Então, se você não chega a essa conclusão, é porque o livro não foi bem escrito. E não é o caso, tá? Foi muito bem escrito. Eu acho que essa apologia foi desnecessária. Mas, fora isso, o livro é muito bom. Então, recomendadíssimo esse livro, que é Escravos, do Kang Nialen, do Togo. Tá bom? Então, minha missão para o Togo está cumprida. Lida. O segundo livro é de Gana e é O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Tá? Tem em português, tá bom? Eu li em inglês, mas tem em português. Esse livro foi lançado em 2016, ganhou vários prêmios, tá, gente? E não é à toa, porque é um livro muito, muito bem escrito, com uma história bastante intrincada e bastante inventiva e deliciosa de ler. E, novamente, né, eu aprendi muito sobre a história da África, pelo menos uma parte, né, que é Gana, e daquele período específico, porque ela descreve desde o século XVIII até os anos atuais, né, até o século XX, acho que ela não chega no XXI. A Yaa Gyasi, ela nasceu em Gana, mas cresceu nos Estados Unidos, estudou e se formou nos Estados Unidos. E ela hoje mora aqui nos Estados Unidos, tá? E ela escreveu esse livro contando a história de duas irmãs que não se conhecem, nunca se conheceram. Elas são filhas da mesma mãe. Uma é a Efia e a outra irmã é a Eze. A Efia, ela fica em Gana, que antigamente era a Gold Coast, né? Era outro nome, era Gold Coast, e que era uma possessão, uma colônia inglesa, e que em 1957 se libertou, teve a sua independência e passou a se tornar Gana, tá? Mas eu vou falar Gana porque eu acho que é mais fácil de entender. Então, a Efia fica em Gana, ela se casa com um inglês, e aí ela tem filhos e vários descendentes, né? Ela forma toda uma árvore genealógica, mas a partir de Gana, tá? E a outra irmã é a Eze. A Eze, elas não se conhecem, eu já falei isso, né? A Eze não se casa, ela é aprisionada numa dessas batalhas, né, entre aldeias. Ela é aprisionada e vendida como escrava. Ela vai parar nas Américas, né, nos Estados Unidos. E aí a história dela e de toda a família dela que vem, né, abaixo dela, né, toda essa árvore genealógica, se desenvolve aqui nos Estados Unidos. Só que é uma família de escravos. Então, veja bem o que essa autora faz, né? Ela pega duas pessoas que nasceram no mesmo lugar, no mesmo meio ambiente, numa mesma mãe, né? Separa essas duas pessoas e vai mostrar o que aconteceu com essas duas famílias a partir dessa separação. Uma livre e a outra escravizada. É muitíssimo interessante o que ela faz, porque ela vai intercalando a história dessas pessoas, dessas famílias, as mulheres, tá, gente? Então, ela vai contar a história de mulheres a partir de mulheres. Então, ela vai contando essas histórias, intercalando, e quando a história de um personagem, uma personagem está no auge, ela interrompe para contar a história da outra. Então, quando a história dessa personagem interrompe e você está assim, extremamente interessada no auge, está tudo assim acontecendo, essa história interrompe por algum motivo e começa a história da outra personagem paralela da outra família. E assim ela vai fazendo. Então ela deixa você o tempo inteiro na expectativa das histórias que vão
numa sequência até chegar do século XVIII até chegar no século XX. Ela conta as histórias de uma maneira bastante dinâmica, envolvendo muitos fatos históricos reais com personagens fictícios. Fiquei bastante incomodada também com essa história do tráfico de escravos a partir dos próprios africanos, mas enfim, né? É assim que é, a história é assim, né? E não esperem um final feliz, gente, porque isso aqui é vida real, né? Então, tanto um livro quanto o outro contam histórias reais, histórias de vidas reais. Então, nem sempre as histórias de vidas reais têm final feliz, né? Elas têm um final que tem que ter, né? Vida, a vida como ela é. Então, nos escravos, ele vai contando não só o caminho que os escravos fizeram para a escravidão, mas ele conta também o caminho contrário, que os escravos fizeram para voltar à liberdade na África. E a Diase faz a mesma coisa, ela faz esse caminho de ida e de volta. Então, é muito interessante esse caminho de volta. Eu acredito que muitas vezes a gente não conheça muito bem e não sabe muito bem no que isso resultou. Mas recomendadíssimo, tá bom? Então, Homegoing da Diase, é o caminho de casa, tá? Então, minha missão para Gana também está cumprida. Lida. O terceiro livro é do Líbano e é Always Coca-Cola. O meu Kindle também é um tablet, tá? Então ele dá muito reflexo. Eu vou deixar aqui do lado a capinha do livro, que eu acho que é melhor para vocês verem. E é Always Coca-Cola, da Alexandra Schreiter, que eu não sei mesmo se fala assim sobre o nome dela, porque ela é libanesa, ela nasceu e cresceu no Líbano. E ela tem PhD por Yale, também em literatura comparada, onde ela ensina literatura criativa, tá? E eu achei que a personagem desse livro aqui tem muito a ver com a própria escritora, porque depois depois de ler o livro, né, eu fui dar uma lida na biografia da escritora, e é meio parecida aqui com a personagem que chama Abir Ward. Também não sei se estou falando o nome dela correto, porque eu acho que é árabe, né? Que quer dizer rosa perfumada, que eu achei lindo, gente, rosa perfumada. Então essa personagem aqui, ela é de uma família muçulmana muito tradicional, e ela também é uma pessoa muito tradicional, no sentido conservadora mesmo, né? Ela quer conservar o que ela chama de tradições e pureza dos muçulmanos, né? Ela tem como melhores amigas a Iana, que é uma romena, ela não é muçulmana, e ela é uma modelo fotográfica, e agora não sei. E também a Yasmine, que é uma esportista. A Iana está grávida, ela está grávida do namorado, né? Ela não é casada. E a Abir está tentando ajudá-la, né? E aí sim é que começa a história, porque a visão que elas têm de mundo, né, é bem diferente uma da outra. A maneira de resolver os problemas é completamente diferente. E eu acho que isso aqui, apesar delas serem um pouquinho mais velhas, estarem já na universidade, eu consideraria um romance de formação. Porque esse romance está mostrando o desenvolvimento dessa personagem, da Abir, a partir da experiência da amiga, né, e das amigas, né, das duas. Então, dos passeios que elas fazem, dos lugares que elas vão, da maneira como as três se comportam, da maneira diferente que elas se comportam socialmente, né? Então, é muitíssimo interessante ver como essa personagem conservadora, tradicional, está lidando com as mudanças a partir da cultura ocidental. Por isso o nome Always Coca-Cola, porque quando essa garota abre a janela do quarto dela, a primeira coisa que ela vê é um outdoor com a foto dessa amiga dela fazendo uma propaganda da Coca-Cola. Então, essa mudança cultural, mudança de costumes, essa absorção que ela tem que fazer de uma cultura completamente diferente da dela, é todo o mote do livro.
Então é muitíssimo interessante porque eu acho que são coisas que a gente não está acostumada a entrar em contato quando a gente está no Brasil, né? A gente conhece muito poucos muçulmanos, pelo menos a maioria de nós, né? E principalmente esses muçulmanos bastante tradicionais. Eu gostei bastante desse livro, ele é curtinho, ele é rápido, ele é fácil de ler, ele é objetivo, mostra bastante mesmo a diferença cultural entre as três garotas, né? E é isso que eu acho que movimenta o livro e coloca a gente em contato com uma realidade que talvez a gente não tenha muita oportunidade de viver no dia a dia. Então, minha missão para o Líbano também está cumprida. Então foi isso, né? Eu li esses 3 livros de Gana, do Togo e do Líbano. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha, sigam o Relivrando nas outras redes sociais, deixem seus comentários, o que vocês gostariam de ler, se vocês já leram, deem sugestões, tá bom? Esse canal está aberto a todas as sugestões de vocês e é isso. Boa semana!